Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais uma vez, com muita alegria, trago nesse nosso canal a verdade da fé católica, aquilo que foi ensinado pelos papas, aquilo que foi definido como verdade de fé pelos concílios de Nicéia ao Concílio Vaticano I, aquilo que foi de fato defendido como doutrina católica, aquilo que faz parte do magistério dos papas, que faz parte da tradição apostólica. É muito importante investirmos o nosso tempo naquilo que de fato faz a diferença na nossa vida, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é algo fundamental, essencial para sermos salvos. Nós precisamos conhecer a verdadeira fé católica e, conhecendo-a, professá-la. Esse canal existe para isso. Diante de tanta adulteração da verdade, diante de tanta corrupção das ideias, é necessário conhecermos a verdadeira fé católica. Nunca pense que é perca de tempo. Ah, eu já sei disso, eu conheço tudo. Nós não conhecemos. Nós estamos aprendendo a verdadeira fé católica. Não nos ensinaram a verdadeira fé católica. Não seja arrogante, não seja orgulhoso, seja humilde e procure se curvar diante da verdade de Deus. Nós hoje, com a graça de Deus, vamos trazer o documento Aeterni Patris, um documento sobre a proclamação do Concílio Ecumênico Vaticano I. Quando a gente diz ecumênico, vale a pena lembrar que diz respeito àquilo que faz parte da família, aqueles que professam de fato a fé católica. Esse ecumênico não tem nada a ver com outras religiões. Nunca na história da igreja outras religiões participaram de um concílio. O ecumênico é justamente o que está restrito àqueles que são da família. Essa adulteração foi a partir do pseudo Concílio Vaticano II, que não foi católico e que, na verdade, foi uma tomada de poder dos inimigos. Então, Deus abençoe você, um conteúdo muito rico, muito importante, e à medida que formos lendo, você perceberá como se pronuncia a verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a arca da nossa salvação. Se não professarmos a verdadeira fé católica, nós estaremos perdidos. Não existe salvação professando uma falsa fé, acreditando em um falso Deus. Não existe essa de que todos os caminhos levam a Deus. Não. O caminho que leva a Deus é nosso Senhor Jesus Cristo. E quem instituiu a Igreja Católica não foram os homens, foi nosso Senhor Jesus Cristo. Aeterni Patris, proclamação do Concílio Ecumênico Vaticano I. Número 1. O Filho unigênito do Eterno Pai, o Filho único do Eterno Pai, pela caridade com que nos amou, com o fim de libertar, na plenitude dos tempos, todo o gênero humano do jugo do pecado. Esse jugo é a opressão que uma pessoa muitas vezes carrega, essa dominação pelos seus próprios problemas. O Filho unigênito do Eterno Pai, pela caridade com que nos amou, com o fim de libertar, na plenitude dos tempos, todo o gênero humano do jugo do pecado, a escravidão, o peso, aquilo que carregamos, que são os nossos pecados, da escravidão do demônio e das trevas dos erros. Veja bem, vale a pena estar repetindo isso. O Filho unigênito do Eterno Pai, pela caridade com que nos amou, com o fim de libertar, na plenitude dos tempos, todo o gênero humano do jugo do pecado, da escravidão do demônio e das trevas dos erros, pelas quais há muito tempo estava oprimido, por culpa do nosso primeiro genitor, dos nossos primeiros pais, descendo à sede celeste, sem abrir mão da glória paterna, revestido de condição mortal, que herdou da Imaculada e Santíssima Virgem Maria. Olha só, descendo da sede celeste, sem abrir mão da glória paterna, revestido de condição mortal, que herdou da Imaculada e Santíssima Virgem Maria.
manifestou a doutrina e a disciplina da vida, que havia trazido do céu, e as confirmou com obras admiráveis. Ofereceu a si mesmo por nós como oblação e hóstia a Deus com suave perfume. Essa oblação é fazer uma oferta, ofertar. Ofereceu a si mesmo por nós como oblação e hóstia a Deus com suave perfume. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o perfume de Deus. Jesus é Deus. Sem estarmos unidos, recebendo, aceitando nosso Senhor Jesus Cristo, nós não entramos no céu. Mas depois de ter vencido a morte, antes de subir ao céu para sentar-se triunfante à direita de Deus, à direita de Deus Pai, enviou os apóstolos a todo mundo para anunciar o evangelho a toda criatura, conferindo-lhes a autoridade de reger a igreja, adquirida e estabelecida com o seu sangue. Isso aqui mostra para nós que não existe as igrejas. Existe a igreja, instituída por Deus, através daquele que foi gerado no seio da Santíssima Imaculada Virgem Maria. Esse é o básico da nossa fé. Quando lemos essa introdução da proclamação de abertura do Concílio Vaticano I, Eterni Patris, o Pai Eterno, diante de tudo aquilo que é oferecido para nós como doutrina católica, como magistério, se dissolve como o gelo se dissolve diante do sol. É mentira aquilo que tem se apresentado como Igreja Católica. A Igreja Católica sempre teve consciência dos dogmas que ela defendeu, que não existe salvação fora da Igreja Católica, que o Filho de Deus se encarnou no seio da Virgem Maria para nos salvar, que derramou o seu sangue para nos salvar. Como eu posso comparar esse Deus que se encarnou no seio da Virgem Maria com fundadores humanos de religiões que até desprezam esse Jesus? Quando as pessoas falam, não se nega aquilo que foi ensinado no passado, não se nega, além de se negar, se despreza, se ignora. Quando se ensina no Concílio Vaticano II e nos documentos de João Paulo II que adoramos o mesmo Deus dos judeus e dos muçulmanos, isso está sendo uma afronta com o Filho de Deus que se encarnou no seio da Santíssima Virgem Maria. Como que eu posso adorar o mesmo Deus dos judeus se eles negam Jesus Cristo? E se eles negam Jesus Cristo, eles negam o Pai. E se eles negam o Pai, eles estão negando o Deus único e verdadeiro. A partir da encarnação do Verbo de Deus, não aceitar esse Jesus é negar todas as verdades ensinadas. Mas, depois de ter vencido a morte, antes de subir ao céu, para sentar-se triunfante à direita de Deus, enviou os apóstolos a todo mundo para anunciar o evangelho a toda criatura, conferindo-lhes a autoridade de reger a igreja, adquirida e estabelecida com seu sangue, a qual é coluna e fundamento da verdade. Enriquecida de tesouros celestes, ela mostra o caminho e a luz da verdade a todos os povos. O que é a Igreja Católica? Não essa que se apresenta sem o ser. É coluna e fundamento da verdade. Enriquecida de tesouros celestes. Ela mostra o caminho e a luz da verdade. A verdadeira igreja mostra o caminho e a luz da verdade, porque ela é guiada pelo Espírito da verdade. E o mesmo Espírito que inspirou os papas para ensinarem as verdades que devemos acreditar e guardarem essa verdade no depósito de fé,
É o mesmo Espírito que conduz por todos esses séculos. É o mesmo Espírito que participa da Trindade Santa, que é um dogma de fé. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Como diz em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é sempre o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. Repito, isso vale também para o Espírito Santo, que é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. O Espírito Santo é Deus e Deus não pode se contradizer. Então, como podemos desprezar os ensinamentos dos papas que foram inspirados pelo Espírito Santo no passado e desprezar aquilo que eles ensinaram, como eu trouxe em alguns vídeos, a Mortalio Animus do Papa Pio XI, a Miraribus do Papa Gregório XVI, o Catecismo de Trento ensinando e condenando aqueles que seguem caminhos diferentes do caminho da Igreja Católica, e hoje vem e se prega uma comunhão, se prega uma liberdade religiosa, se adultera os ensinamentos do Papa, e muitos dizem que estão em comunhão com o Papa, negando tudo aquilo que o Espírito Santo inspirou para os papas de todos os tempos. Basta ler aquilo que é escrito, não existe como interpretar errado. Isso é um fato, uma verdade verídica, explícita para aqueles que quiserem ver. Não ver isso é um castigo de Deus por não cultivar o amor à verdade que nos poderia salvar. Não ver isso é realmente uma fumaça de Satanás que nos engana, que nos desvia da verdade, e muitos foram formados para essa ideologia do liberalismo, do modernismo, infiltrados pelos maçons, infiltrados pelos comunistas. Só no início do século XX, mais de 11 mil homens foram infiltrados somente pelo comunismo. Desde 1717 tem-se notícia de infiltração maçônica. Então nós não podemos brincar com a nossa salvação. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas depois de ter vencido a morte, antes de subir ao céu para sentar-se triunfante à direita de Deus Pai, enviou os apóstolos a todo mundo para anunciar o evangelho a toda criatura, conferindo-lhes a autoridade de reger a igreja adquirida e estabelecida com seu sangue, a qual é coluna e fundamento da verdade. Enriquecida de tesouros celestes, ela mostra o caminho e a luz da verdade a todos os povos, e como se fosse navio em alto mar, flutua de tal modo que conserva incólumes. Na época presente, esse incólumes quer dizer sem lesão ou ferimento, sem alterações, inalterado. Veja bem, de tal modo que conserva incólumes. Na época presente, por entre as ruínas do mundo, todos os que lhe estão a bordo. Nós precisamos estar a bordo da verdadeira arca da nossa salvação. E aqui o Concílio Vaticano I cita São Máximo, Sermão 89. É coluna e fundamento da verdade. Enriquecida de tesouros celestes, ela mostra o caminho e a luz da verdade a todos os povos. E como se fosse navio em alto mar, flutua de tal modo que conserva incólumes na época presente, por entre as ruínas do mundo, todos os que lhe estão a bordo. Para que o governo da igreja proceda sempre com retidão e ordem, e todo o povo cristão persevere sempre na comunhão da fé, sempre persevere na comunhão da fé. Não se muda a fé. Jesus Cristo é sempre o mesmo, o Espírito Santo é sempre o mesmo, a fé também é sempre a mesma. A fé que fez com que muitos morressem para defendê-la, para não negá-la. Hoje, quem vai morrer por essa fé ambígua, essa falsa fé, essa falsa doutrina, essa falsa igreja católica? Hoje vivemos os tempos das falsificações, o tempo do engano, aquele que se coloca no templo de Deus e se apresenta como se fosse Deus para ser servido e adorado como se fosse Deus. Muitos serão destruídos, condenados pela falsa obediência, obedecendo ao mal, achando que estão obedecendo ao Deus vivo e verdadeiro. Para que o governo da igreja proceda sempre com retidão e ordem, e todo o povo cristão persevere sempre na comunhão da fé, da doutrina
e da caridade. Não existe comunhão de doutrina. Se nós dizemos que estamos na Igreja Católica e esses ensinamentos negam aquilo que os papas ensinaram, nós estamos virando as costas para Deus e virando as costas para o Espírito Santo. Não enxergar isso é um castigo, é a fumaça de Satanás. Como se pode negar aquilo que sempre foi inspirado pelos papas, pelos concílios, como se agora fôssemos mais conduzidos pelo Espírito Santo do que foram os nossos que nos antecederam na fé católica? Sempre na comunhão da fé, da doutrina e da caridade, prometeu a sua assistência até a consumação dos séculos e elegeu dentre todos somente a Pedro, que constituiu o primeiro dos apóstolos e seu vigário aqui na terra, cabeça, fundamento e centro da igreja, para que com o grau da ordem e da honra, com a amplitude e precipua, esse precipua é considerado o mais importante, o essencial, e plena autoridade, poder e jurisdição, apacentasse os cordeiros e as ovelhas, confirmasse os irmãos, regesse toda a igreja e fosse o guardião das portas do céu. Olha a grandeza do papado. Quando olhamos para o que foram os papas do passado, o que eles defenderam, a comunhão dos ensinamentos, e olhamos para aquilo que é apresentado como papa, como papado a partir de 1958, é vergonhoso não enxergar. Vou ler novamente isso aqui. Para que o governo da igreja proceda sempre com retidão e ordem, e todo o povo cristão persevere sempre na comunhão da fé, da doutrina e da caridade. Prometeu a sua assistência até a consumação dos séculos. Jesus é fiel às suas promessas. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos séculos. Essa promessa não está anulada. Ela é verdadeira, ela é verídica. A outra promessa, que as portas do inferno não prevalecerão, é fidedigna. As portas do inferno não prevalecerão contra a verdadeira igreja de Jesus, porque os verdadeiros ensinamentos irão desmascarar aqueles comunistas, aqueles maçons, aqueles satanistas, aqueles modernistas, aqueles liberais que tomaram o poder da igreja, tomaram os nossos templos e se apresentam como católicos sem o ser. Muito provável que muitos sacerdotes e bispos estão enganados e foram sendo formados numa ideologia modernista, satanista, comunista, maçônica, e sem perceber estão vivendo o erro. Mas ainda há tempo de se despertar para a verdade. Agora outros já foram colocados com essa função, com essa finalidade. Para esses, infelizmente, não sei se é possível uma conversão, uma mudança. Mas para Deus, nada é impossível. Terminando, esse número 1. Para que o governo da igreja proceda sempre com retidão e ordem, e todo o povo cristão persevere sempre na comunhão da fé, da doutrina e da caridade. Prometeu a sua assistência até a consumação dos séculos, e elegeu dentre todos somente a Pedro, que constituiu o primeiro dos apóstolos e seu vigário aqui na terra, cabeça, fundamento e centro da igreja, para que, com o grau da ordem e da honra, e com a amplitude e precipua, que eu já disse o que é considerado o mais importante, o essencial, e plena autoridade, poder e jurisdição, apacentasse os cordeiros e as ovelhas, o povo fiel e aqueles que são os bispos, confirmasse os seus irmãos, regesse toda a igreja e fosse o guardião das portas do céu. O árbitro para desligar e ligar, permanecendo também nos céus a definição dos seus juízos. E cita aqui o Concílio Vaticano I, São Leão Magno, Sermão 2. Assim como a unidade e a integridade da igreja e o governo por ela instituído pelo próprio Cristo deve permanecer estável para sempre, assim também nos romanos pontífices sucessores de Pedro, que são postos nesta cátedra romana de Pedro, persevera
e vigora plenamente a mesma suprema autoridade de Pedro, a jurisdição e o primado dele sobre toda a igreja. Quando fala Pio IX, é Pedro que fala pela boca de Pio IX. Quando fala Pio X, é Pedro que governa e fala através de Pio X. Isso é doutrina da igreja. Então, o número 1, gostaria de terminar essa leitura do número 1, relendo o final. Assim como a unidade e a integridade da igreja e o governo por ela instituído pelo próprio Cristo deve permanecer estável para sempre. Assim também, nos romanos pontífices, sucessores de Pedro, que são postos nesta cátedra romana de Pedro, persevera e vigora plenamente a mesma suprema autoridade de Pedro, a jurisdição e o primado dele sobre toda a igreja. Vou ler o número 2. Vou fazer hoje um vídeo mais curto. Amanhã vou, se Deus permitir, postar a segunda parte desse documento, que é de suma importância para nós. Vamos percebendo a seriedade da Igreja Católica, a esposa de Cristo, o corpo místico de Cristo. Quando perdemos a referência da verdade, se apresenta a mentira e nós abraçamos a mentira como se fosse verdade. Número 2, do Aeterni Patris, do Concílio Vaticano I. Os romanos pontífices, então, servindo-se da autoridade e do cuidado de apacentar o rebanho do Senhor. Olha a função de um romano pontífice. Os romanos pontífices, então, servindo-se da autoridade e do cuidado de apacentar o rebanho do Senhor, que a eles foi divinamente confiado na pessoa do Beatíssimo Pedro. Nunca se omitiram em suportar as fadigas e de praticar os conselhos, a fim de que do Oriente e do Ocidente todos os povos e nações conhecessem a doutrina evangélica e, caminhando na via da justiça e da verdade, conquistassem a vida eterna. Um verdadeiro sucessor de São Pedro prega o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Esse é o básico do cristianismo. Levar as pessoas a conhecerem o Filho de Deus que se encarnou no seio da Virgem Maria. Como eu posso dar as mãos para aqueles que negam Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida? Isso é uma adulteração explícita e pública do senhorio de Jesus. Isso é uma negação pública do senhorio de Jesus Cristo. Isso é uma negação pública que existe a Trindade Santa. Isso é uma negação pública que existe o dogma de fé sobre a Igreja Católica ser a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. E que negar essa verdadeira fé, como lemos no documento Dei Filhos, número 26, cânon 1. Vou ler isso aqui novamente. Os romanos pontífices, então, servindo-se da autoridade e do cuidado de apacentar o rebanho do Senhor. Olha só, autoridade e cuidado. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Não deixa com que as ovelhas se alimentem de pastagens venenosas. Esses falsos pastores têm abençoado uniões ilícitas, têm ajudado as pessoas a continuarem nos seus erros, usando de uma falsa misericórdia, de um falso amor, de um falso acolhimento, porque não existe verdade, amor de verdade, amor verdadeiro, fora da verdade. Não existe verdadeiro acolhimento, me expressando melhor, fora da verdade. Como é que eu vou acolher afastando as pessoas da verdade, aprovando o erro das pessoas? Jesus não condena o pecador, ele condena o pecado. E a experiência com Jesus nos arranca do pecado, não nos deixa acomodados na vida de pecado. Os romanos pontífices, então, servindo-se da autoridade e do cuidado de apacentar o rebanho do Senhor,
que a eles foi divinamente confiado na pessoa do Beatíssimo Pedro, nunca se omitiram em suportar as fadigas e de praticar os conselhos, a fim de que do Oriente e do Ocidente todos os povos e nações conhecessem a doutrina evangélica e, caminhando na via da justiça e da verdade, conquistassem a vida eterna. Todos sabem com quanto cuidado os romanos pontífices foram solícitos para a conservação do depósito da fé. Aqui se percebe claramente que foi negado o depósito da fé. Veja bem, todos os povos e nações conhecessem a doutrina evangélica e, caminhando na via da justiça e da verdade, conquistassem a vida eterna. Todos sabem com quanto cuidado os romanos pontífices foram solícitos para a conservação do depósito da fé, para a disciplina do clero e para a sua santa e sábia educação, para defender a santidade e a dignidade do matrimônio, para defender a santidade e a dignidade do matrimônio. Hoje o que nós temos visto é uma banalização do sacramento do matrimônio. As pessoas nem são preparadas para se casarem nesses tais cursos de noivos, e os tribunais eclesiásticos se multiplicaram para analisarem as solicitações de pedido de nulidade, e a igreja sempre ensinou que o homem uniu, o que Deus uniu, o homem não separe. Hoje, o homem tem sido e colocado-se no lugar de Deus. O que Deus uniu, o homem não separe. O homem se colocou no lugar de Deus e milhares de decretos de nulidade de casamentos têm sido colocados ao atacado. É muito sério o que tem acontecido. Ao invés de prepararmos os casais para a consciência da indissolubilidade do matrimônio, se banalizou de tal forma que, da mesma forma que eu entro numa igreja e recebo, sem preparação nenhuma, o sacramento do matrimônio, indissolúvel, depois de pouco tempo procuro um tribunal eclesiástico e chega-se à conclusão de que não houve casamento e libera a pessoa para casar novamente. Isso é uma banalização do sacramento do matrimônio para a disciplina do clero e para a sua santa e sábia educação, para defender a santidade e a dignidade do matrimônio, para promover cada dia mais a educação cristã dos fiéis de ambos os sexos, para revigorar a religião, a piedade, os costumes dos povos, para defender a justiça e para promover em benefício da mesma sociedade civil e da prosperidade pública. Que Deus possa nos abençoar. Vou já preparar a partir do número 3 no próximo vídeo. Que Deus possa nos encher de alegria de estarmos tendo acesso àquilo que a igreja sempre ensinou. As pessoas têm sede da verdade. A nossa existência, ela não tem sentido se estamos de costas para Deus. Deus é a verdade. Por mais dura que pareça a doutrina de Jesus, é a única que sacia a nossa alma. Nossa alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Sede da verdade. Que essa sede seja saciada pelos ensinamentos daqueles que deram a vida para guardar o depósito da fé. Esse foi o papel dos papas de todos os tempos. Por mais que houvessem erros morais, a doutrina da fé foi guardada. E o que interessa para nós não é o pecado pessoal das pessoas. O que interessa para nós é a fé professada desde São Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem a verdadeira fé professada pela verdadeira igreja, paga pelo preço do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
a arca da nossa salvação. Não adianta querer velejar por qualquer barco. Nós precisamos velejar na arca da nossa salvação, que é a Igreja Católica. Por isso que os inimigos odeiam tanto a Igreja Católica e querem esconder aquilo que ela sempre ensinou e defendeu, porque ela é um empecilho para a proliferação do mal e para os planos dos maçons, dos globalistas e dos satanistas. Que Nossa Senhora nos guarde, nos proteja, ela que gerou no seu ventre o nosso Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.